Em 1628 a.C., um dos maiores vulcões da história entrou em erupção e destruiu uma civilização inteira. Essa erupção teria provocado tsunamis, tempestades e terremotos que se espalharam por todo o Mediterrâneo. E segundo alguns cientistas, esse mesmo evento pode ter aberto o Mar Vermelho. Mas será que realmente isso tudo é verdade? Será que realmente o milagre descrito na Bíblia foi na verdade um fenômeno da natureza? Qual a verdade por trás de tudo isso? A Bíblia conta que Moisés liderou o povo hebreu na fuga do Egito. O ápice da fuga foi a abertura do Mar Vermelho, onde as águas teriam se dividido, permitindo a passagem dos hebreus, e depois elas se fecharam, afogando o exército de Faraó. Essa é uma das passagens mais famosas da Bíblia, e até hoje arqueólogos e cientistas não conseguem comprovar se de fato isso aconteceu. O que diz a ciência? No século XX, geólogos começaram a investigar uma erupção na ilha de Santorini, no Mar Egeu. Essa erupção foi tão violenta que devastou a civilização minoica em Creta, a centenas de quilômetros de distância. Pesquisas recentes datam essa erupção de cerca de 1628 a.C., justamente uma possível época onde estava acontecendo o êxodo e a abertura do Mar Vermelho descrito na Bíblia. Tô passando aqui para interromper teu vídeo rapidinho. Se inscreve nesse canal e deixa teu like também, né? O que aconteceu em Santorini? A erupção desse vulcão foi tão forte que a explosão dele foi comparada a 500 bombas atômicas explodindo simultaneamente. E se tem relatos que essa erupção gerou uma coluna de fumaça de 30 km de altura que conseguiu chegar até mesmo no Oriente Médio. Tsunamis atingiram as costas do Egito e do que hoje nós conhecemos como a Palestina, e o céu se escureceu totalmente por semanas. Plantações morreram e o clima mudou completamente. Essa erupção coincidiu com um dos períodos mais estranhos também da história egípcia, o fim abrupto do domínio dos Hyksos, os reis estrangeiros. A teoria do tsunami e a abertura do Mar Vermelho. Cientistas como a doutora Barbara J. Sivertsen propuseram que um tsunami provocado por terra teria recuado o mar por vários quilômetros antes de retornar com força. E esse recuo das águas teria sido interpretado então como o momento em que o Mar Vermelho abriu para que o povo hebreu pudesse passar. Modelos matemáticos confirmam que em locais como o Golfo de Suez ou o Mar de Juncos, que seria a tradução correta para o Mar Vermelho da Bíblia, que lá esse fenômeno seria possível. Outro físico importante também fez simulações matemáticas e computacionais, mostrando que se existisse naquele momento um vento de 100 km por hora constante, seria assim possível abrir uma região próxima ao Mar Vermelho, mantendo o caminho inclusive seco por horas, colaborando então com a narrativa que a Bíblia disse. Mistérios nas traduções antigas. O termo Mar Vermelho pode estar incorreto. No hebraico original, o texto fala em Yam Sup, que significa Mar de Juncos. E esse lugar fica então um pouco mais ao norte do Egito, colaborando ainda mais com a narrativa de que um vulcão poderia ter entrado em erupção e ter despertado ventos muito fortes, e naquela região por ser um pouco mais rasa do que exatamente o Mar Vermelho, e então seria muito mais fácil o caminho ficar seco por horas para que o povo hebreu pudesse atravessar. Então, em teoria, o povo hebreu não teria atravessado o Mar Vermelho, mas um lago um pouco mais raso. Alguns achados arqueológicos no delta do Nilo mostram camadas de cinzas que coincidem com a data da erupção. Isso comprovaria que os efeitos da erupção chegaram até mesmo no Egito. E registros também do Egito falam que rios viraram sangue, escuridão e teve até mesmo chuva de fogo, exatamente como descrito nas 10 pragas do Egito. Inclusive, algumas pessoas querem ir até um pouco além, dizendo que essas pragas que aconteceram no Egito foi também por causa da erupção desse vulcão. Mais forte do que essa erupção, só mesmo você clicando, botando o like aí, deixando o teu like e também se inscrevendo nesse canal. Clica aí para apoiar o canal, hein? Então, foi tudo natural? Se tudo então pudesse ser explicado de forma natural, isso então anularia aquilo que foi descrito na Bíblia? Ou será que então Deus ele age usando o natural para fazer o sobrenatural? Só que um grande problema que existe nessa teoria é que não explica exatamente a narrativa bíblica, onde diz que Moisés ele tocou com um cajado na água e naquele momento o mar se abriu. E a passagem bíblica também em Êxodo relata que o mar também teria se fechado abruptamente, e isso vai contra um pouco a teoria de que poderia ter sido na verdade uma erupção vulcânica. Claro que isso despertou muita teoria e muito embate e muita discussão sobre se na verdade isso não seria apenas uma coincidência e aquilo que a Bíblia estava relatando seria apenas uma versão de pessoas que estavam vivendo aquele acontecimento naquele momento, só que sem entender que na verdade um vulcão estaria entrando em erupção a quilômetros e quilômetros de distância. Só que o mais intrigante é que até hoje ninguém conseguiu achar provas de que o êxodo não existiu. É claro que essa teoria desperta muitas discussões entre religiosos e cientistas, mas o que será de fato que aconteceu? Qual será a verdade por trás da abertura do Mar Vermelho? Na sua opinião, o que aconteceu? Foi uma erupção ou foi realmente o poder de Deus agindo de forma milagrosamente? Quando a gente fala de milagres
E de coisas espirituais, a gente não pode deixar de falar da seita Heaven's Gate, uma seita muito bizarra dos anos 90 que conseguiu fazer uma coisa incrível. Juntou um monte de pessoas num salão e realmente fez com que eles se suicidassem, achando que eles estariam indo para uma nave espacial escondida atrás de um cometa. Se você quer conhecer essa história, clica aqui do lado.